5 hábitos que te enfraquecem mentalmente. Esse é o tema do nosso podcast de hoje e ele está muito especial porque ele é muito pontual, preciso e você vai fazer assim e vai identificar se você está ou não cometendo um desses erros e aí sim mandando sua saúde mental para água abaixo. E olha só, já te adianto uma coisa. São erros bastante comuns da gente fazer no nosso cotidiano. Eu mesma já fiz muitos deles, então assim, é basicamente compartilhar experiências para valer, porque eu já passei por isso e porque já atendi muita gente que também tinha esses hábitos e que começou a mudar pouco a pouco e a saúde mental teve um bom impacto de melhora, beleza? Então, você já sabe, a gente vai conversar hoje, é um tema super especial, um tema que eu tenho tratado, que é pra gente expandir a nossa consciência em relação à saúde mente e corpo. É um tema que eu tenho tratado para você entrar para o desafio A Virada. Por que eu quero que você entre para o desafio A Virada? Claro, para conhecer o meu trabalho, mas não só. Para que você sinta na sua pele como é impactante a transformação que o Ayurveda e o Yoga para a vida real, para o cotidiano, para o dia a dia, pode trazer para a gente. É um baita de um benefício, assim, eu sempre digo e repito 1000 vezes. Essas ciências transformaram a minha saúde e impactaram diretamente e positivamente na minha vida. Então, bora para a vinheta. Mas antes, você já sabe, tá aqui no canal do YouTube. Não tá inscrita ainda? Se inscreve no canal. Acompanhe esse podcast pelo Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast. Compartilha com a amiga que precisa muito, que quer muito experimentar essa vida de yoga, de Ayurveda, os cuidados naturais para reequilíbrio mente e corpo. Agora sim, vamos para a vinheta e depois vem cá que eu vou te contar esses 5 hábitos que detonam a nossa mente. Seja bem-vinda ao Ayurveda Brasil Podcast por Van Gravino. Hoje eu nem vou enrolar. Eu vou direto falar sobre os hábitos que impactam negativamente na nossa saúde mental, porque esse tema é um tema super, super importante e eu tenho certeza que é muito fácil, mas é muito fácil você estar cometendo um desses hábitos, beleza? Então vamos ver quais são eles. O primeiro deles, tchananã, que já pode ser o seu caso, é, adivinha? Acordar e dormir com o celularzinho nas mãos, não para o despertador, mas sim para as redes sociais, WhatsApp, trabalho, e-mail, tudo isso que é uma enxurrada ou que pode ser uma enxurrada de estresse, no caso do trabalho e das preocupações e etc e tal, ou até mesmo uma enxurrada de estímulos para a gente finalizar o dia, por exemplo, não é nada legal. E nem para começar o dia, porque o ideal mesmo, mas o ideal mesmo, é você terminar o seu dia sem telas. Você descansa os seus olhos, você descansa os seus ouvidos, você cuida dos seus sentidos. Lembra que para o Ayurveda, quando a gente fala de sentidos, é pela percepção que os sentidos têm dos objetos, e assim, das coisas, dos acontecimentos, que a nossa mente vai apreender, vai, absorver o que está acontecendo externamente. Se os sentidos não têm descanso, eles já vão mandar informação completamente estranha aí para nossa mente. E a mente vai, então, sem saúde mental, interpretar o que ela quer. E isso vai provocando cada vez mais um desequilíbrio na nossa saúde mental, mas também na nossa saúde física. Porque uma mente que não tem saúde, ela vai reverberar no corpo físico e vice-versa, você já sabe disso. Então, cuide dos seus sentidos. Dá um tempo, descansa, fecha os olhos, sabe? Sem esse monte de informação, de luzinhas, de tela e etc e tal. Sem um monte de barulho, sem um monte de ruído. Descansa, cuida de si, faz um momento de pausa, um ritual de pausa no fim do dia. Inicia o dia com pranayamas, com respirações profundas, com aquietamento. Quando você inicia o dia assim, você já vai pouco a pouco lidando com as situações estressantes muito mais preparada, porque quando você faz pranayamas de forma muito pontual e muito certeira e junta isso, por exemplo, com relaxamento profundo, você sim tem um impacto positivo no seu dia, no seu ano,
na sua vida e leva assim à transformação da saúde mental. E é por isso, já vou fazer um merchan aqui, hein? Que você vai ir aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai ler as informações que eu deixei aqui. Tem informações, já tem aqui todas as informações de como é que vai ser o nosso desafio A Virada para Mente Blindada. Eu gosto de dizer sempre que a virada vai ser muito impactante, ou melhor, você vai fazer um desafio para você sentir um pouco o que é viver com pranayama, com yoga nidra e etc e tal. Vou no desafio fazer algumas surpresas, que não está aí no programa, claro. E depois você vai conhecer a minha mentoria virada para você ter realmente uma saúde mental blindada e um corpo físico muito mais reequilibrado, beleza? Mas, ó, já se inscreve, olha aí as regras, leia antes de entrar no grupo de WhatsApp, porque o grupo de WhatsApp ele é silencioso, mas então lê cada uma das informações para não entrar lá de gaiato, né? Beleza? E agora vamos para o ponto 2. Segundo hábito que é bastante prejudicial para a nossa saúde mental é não ter rotina. Como assim não ter rotina, Van? Olha só, é não estipular horário de acordar, horário de dormir, horário de se alimentar, horário de se exercitar. Por quê? Porque a falta de rotina, ela dificulta a constância. Então, se cada dia da minha vida eu faço as coisas num horário qualquer, se eu durmo de qualquer jeito, aliás, se eu durmo de qualquer jeito, eu posso desequilibrar Vata Dosha. Se eu durmo demais, né? Se eu durmo de menos, Vata Dosha. Se eu durmo demais, eu desequilibro Kapha Dosha. Então, ou seja, o sono está diretamente relacionado com a nossa saúde mental. A gente vai conversar sobre isso em um dos episódios do podcast. Mas a ideia aqui é que você entenda o seguinte: quando você não tem rotina, você dificulta o seu trabalho em criar hábitos positivos, em criar hábitos saudáveis. E quando isso acontece, não é legal. Por que não é legal? Porque você está dificultando a sua vida. Você está dificultando o seu reequilíbrio, a sua saúde mental, certo? Isso sem contar, ó, não estou nem levando em consideração aqui a quantidade de química que a gente desequilibra no nosso corpo, né? Sem contar a quantidade de coisas que a gente vai desequilibrando, assim, só por não dormir direito ou por comer em diversos horários. Porque quando a gente come em horários muito loucos, muito diferentes, a gente dificulta a nossa capacidade digestiva, a gente dificulta o reequilíbrio do corpo físico e automaticamente do corpo mental, beleza? Terceiro ponto, não menos importante, é aquela coisa de reclamar, aquele peso, sabe? Viver pesada. Então, assim, cara, vamos mudar a chave. O que é mudar a chave? Estresse, todo mundo tem, todo mundo vai passar. Você pode ser professora de yoga, você pode ser terapeuta de Ayurveda, terapeuta holística, você pode ser médica, você pode ser enfermeira, você pode ser psicóloga, você pode ser psicanalista, você pode ser... Coloca a profissão que você quiser aí. Estresse você vai ter, né? Então, assim, a vida tem momentos desafiadores. E a gente tem que passar por esses momentos desafiadores mais preparada possível para enfrentá-los de maneira que a nossa saúde permaneça equilibrada ou quase equilibrada. E aí, quando a gente pensa numa pessoa que reclama o tempo inteiro, o que ela está fazendo? Ela está segurando esse problema. Então reclama. Ai, porque fulano fez isso, então eu fico irritada. Ai, porque no meu trabalho ciclano fez aquilo, então isso me tira do sério. Ai, porque eu não tenho controle da minha emoção. Cara, as pessoas, os acontecimentos, é triste falar isso, mas não tem nada a ver com o controle das nossas emoções. É prática. Controlar a emoção é prática. E controlar a emoção não é sufocar a emoção. Cuidado, que tem muita gente que quer te convencer de que você não controla as suas emoções. É mentira. Porque o controle emocional, ele não vem porque a pessoa, no geral, ela relaciona esse controle com você sufocar as emoções. E isso não é yoga. Isso não é Ayurveda. Porque para o yoga, você vai sentir essa emoção. A questão é que você vai aprender com muitas ferramentas a se distanciar dela, a olhar para ela como observadora, como observador,
Então, pouco a pouco, ao longo do tempo, você vai entendendo que você não é essa emoção. Que sim, você ficou triste, sim, você ficou com raiva naquele momento, mas aí você vai aprendendo técnicas que você vai utilizar e você vai deixando essa emoção se afastar. E quando você faz isso, você para de reclamar. Sabe por que você para de reclamar? Porque a culpa já não é do outro. Aliás, nem tem culpa na sala. As coisas acontecem porque tem que acontecer, sei lá por quê, aí a justificativa tem inúmeras, mas assim, nem precisa justificar. Beleza, aconteceu, bola pra frente, o que eu vou fazer daqui? O que eu vou fazer partindo desse lugar agora? E aí é que é muito legal, porque tudo continua igual às vezes, só que você muda. E quando você muda tudo também. É muito lindo isso, gente, é muito impactante, é por isso que eu sempre digo que o Ayurveda e o Yoga mudaram a minha vida. E olha só o que eu tô falando, eu não tô falando nenhuma magia, eu tô falando, ao invés de você reclamar, aprende técnicas que você se distancia das suas emoções. O quarto hábito está diretamente ligado com essa questão das reclamações, que é também se colocar sempre no lugar de vítima. Então é sempre o outro, é sempre a situação, isso sempre acontece comigo. Sabe quando a gente fala assim, é Lady Murphy mesmo? Cara, manda embora a Lady Murphy. Manda embora esse sentimento de que você é sempre a vítima e que todo mundo é sempre cruel com você. E eu não quero dizer aqui que as pessoas não fazem sacanagem. Fazem. Só que ao invés de você se vitimizar, ao invés de você, por que isso aconteceu comigo? Por que a pessoa fez isso comigo? Cara, chora, tem o seu momento de tristeza. E nessa bola pra frente é o quê? Quanto eu gosto de mim mesma, o quanto eu me amo o suficiente para eu cuidar de mim. Aconteceu isso? Aconteceu. Como é que eu vou fazer para cuidar de mim? E se eu tô, por exemplo, né, muito comum a gente começar a se vitimizar quando a gente está em relacionamento abusivo. Não tô falando de violência, mas relacionamento abusivo, que é um tipo de violência, mas é um tipo de violência muito comum, né? Então, assim, o que a gente faz? Puxa, fulano, ciclana, não sei o que, fez isso comigo, fez isso com aquilo, e relacionamento abusivo não é só companheiros e companheiras, pode ser filho, filha, amiga, pode ser tem muitos formatos de relação abusiva, tá? Então se liga nisso. Só que ao invés de você se vitimizar, você vai colocar limites para aquela pessoa. Então assim, se tá fazendo isso comigo, por que tá fazendo isso comigo? Quem tá fazendo isso comigo? Até onde eu tenho paciência? Até onde não me machuca? Até aqui? Então eu vou conversar com essa pessoa. Sabe assim, até aqui beleza. Mas a partir daqui não adianta. Você pode fazer chantagem, você pode chorar, você pode gritar, você pode brigar, você pode espernear, pode fazer o que você quiser. A minha postura é essa. Percebe que isso muda o jogo. Porque você sai desse lugar de vítima e se coloca no lugar de quem age. Coloca-se em um lugar de quem decide pela sua própria vida. Isso te traz segurança. Isso te traz o famoso empoderamento. Quinto hábito. Usar a preguiça como preguiça. Oi? Como assim? Como usar a preguiça como preguiça? O que você está fazendo? Você ficou maluca de vez? Não, a ideia é o seguinte. A gente pode usar a preguiça de forma estratégica. Então, sentir preguiça é comum, sentir preguiça, entre aspas, é normal. Não é normal para o Ayurveda, mas é normal na nossa sociedade. Porque quando a gente tem muita preguiça, pode ser que a gente esteja com alguma questão de metabolismo, de digestão, que está muito lenta, aí tem que melhorar a capacidade de digestão, tá? Ou está em uma mente muito tamásica, então aí tem que ver qual é o desequilíbrio e equilibrar isso. Mas vamos partir do pressuposto da normalidade da preguiça, né? Que todo mundo tem uma preguicinha de vez em quando, mas tem gente que exagera. Bom, usar a preguiça a seu favor, o que é? É você utilizar a preguiça a partir de um outro lugar. Então, por exemplo, se eu tenho preguiça de fazer exercício físico, porque eu resolvi fazer depois que eu saio do trabalho. Então, eu saio do trabalho, vamos supor que eu não trabalho de home office, trabalho fora, saio do trabalho, vou direto para casa, me troco, não sei o que lá, e aí que eu vou fazer o exercício. Mas aí, quando eu chego em casa, me troco, eu já fiquei com preguiça. Ou seja, o que é usar a preguiça a seu favor neste caso? É você parar no meio do caminho, fazer o seu exercício e depois ir para casa. Ou seja, você já sabe disso, você já sabe que o meio do caminho vai facilitar a sua vida. Então você facilita. Nesse sentido é usar a preguiça a seu favor. Ou
até mesmo com o celular. Ao invés de manhã você deixar lá na tela de início do celular um monte de rede social, WhatsApp, e-mail, sei lá o que, para resolver, coloca isso tudo lá na última tela, porque você vai ter que acordar, abrir, rolar todo o celular para chegar lá, você acorda meio com preguicinha. E na primeira tela você coloca apenas o seu bloco de notas com o checklist da sua rotina saudável, saca? Então você automaticamente abre e clica nele. A gente faz isso para economizar energia, com certeza. Isso está estudado, né? Eu já comentei aqui outra vez do livro Como Mudar. Eu vou fazer um episódio só sobre esse livro, não é episódio do podcast que eu já fiz, mas ensinando algumas técnicas, mas eu vou fazer um episódio para o YouTube de alguma coisa, talvez do dia do livro, falando um pouco, né, geral sobre esse livro, que é muito interessante, vale a pena demais a gente ler. E lá ela apresenta vários estudos sobre essa questão da preguiça e de como a gente pode utilizar a preguiça a nosso favor, é bem legal. Beleza? Olha só então, o que eu quero falar para você com tudo isso? Esses hábitos, eles são muito comuns no nosso dia a dia. Se você conseguir quebrar pouco a pouco cada um deles, você rompe com muitas ações que você tem que impactam negativamente na sua saúde mental. Sabe o que você está fazendo? Nidana Parivardhana. Você está eliminando a causa do problema. E é aí que a sua saúde se transforma, seja do corpo físico, seja da mente. Por isso que eu digo que existe a Ayurveda Yoga, só que existe também a Ayurveda Yoga para a vida real. E o que eu gosto de trabalhar contigo, e essa foi a metodologia que eu fui criando ao longo desses anos de prática pessoal e depois de atendimento, é justamente uma metodologia que te permita enxergar o seu cotidiano e a partir do seu cotidiano, do seu ritmo de vida e assim por diante, você estabelecer então o que é o Ayurveda e Yoga para o seu caso, como é que cabe na sua vida. Isso te liberta, porque você utiliza essas ciências que são milenares e muito efetivas e naturais no seu cotidiano da vida real, da vida de hoje. Então, mais uma vez eu te dizer, se inscreve no desafio A Virada para a sua saúde mental ficar excelente, beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê por sua presença.